Serviço Divino de Palavra, domingo 23 de janeiro de 2022. Temos uma palavra para esta manhã, que ela está escrita no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 15 a 16, onde diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curar. Até aqui. Obrigado. Bom dia, amados irmãos, bom dia, amadas irmãs. Que sejamos bem-vindos todos para esta hora do serviço divino. O tema que nós temos para esta manhã diz: Jesus cura. Jesus cura e ajuda a todos aqueles que nele acreditam. Temos uma palavra muito simples do livro de Mateus, e que nos conta uma história vivida por Jesus, uma história vivida pelos discípulos e por aqueles que ali estavam próximo a ele. Que história é essa, amados? A história de um pai que se achegou ao Senhor Jesus pedindo socorro, pedindo ajuda. E aqui diz que não era um homem que vivia com Jesus, mas diz de um homem que amava o seu filho e pedia por ajuda, por misericórdia. E este homem já tinha recorrido aos discípulos do Senhor, mas os discípulos não puderam ajudar. Tanto que ele revela aqui para o Senhor Jesus: trouxe-o aos seus discípulos, mas não puderam curar. Um homem que, ao perceber a presença do Senhor Jesus, correu até ele, levou o seu filho até ele, podendo manifestar para ele: se tu podes fazer algo, cure o meu filho. Jesus Cristo dizia para ele: se tu podes, tudo pode aquele que crê. Amados irmãos, aqui fala sobre mais um milagre que Jesus Cristo realizou, mais um. E para nós, os milagres que Jesus fazia no seu tempo, atestava a sua messianidade, atestava que ele era o Messias prometido, o Filho de Deus, que ele estava ligado a Deus e o poder que Deus tinha concedido a ele. Então, os milagres que Jesus Cristo fazia era para provar e mostrar quem ele era. Mas, amados irmãos, para que pudessem ser ajudados, pudessem ser curados, pudessem ser ajudados, como diz aqui na palavra, eles precisavam crer. Este pai, como foi dito, ele não tinha a comunhão com o Senhor Jesus, mas daquilo que ouviu, daquilo que ele pôde ouvir de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo fazia, ele se dirigiu até ele e pediu para que ele pudesse ajudar, pediu para que ele pudesse curar o seu filho. E Jesus Cristo, por quê? O que tinha esse filho? Esse filho era epilético, ele era doente. E além de ser doente, ele estava possuído por um demônio. E este era o maior problema, porque este demônio fazia com que aproveitava da doença desse menino e fazia com que ele sofresse muito,
se jogava no chão, se jogava no fogo, se jogava na mar. Ele queria praticamente destruir este menino. Mas este pai chegou ao Senhor Jesus e pediu para que ele pudesse curar o menino. E, amados irmãos, assim foi feito. Mas uma coisa muito importante na palavra que diz aqui, amados irmãos: este homem, quando disse que cria em Jesus, Jesus Cristo disse a ele: aqui tudo é possível àquele que crê. E ele disse: eu creio, mas Senhor, ajuda-me a vencer a minha pouca fé, ou a minha falta de fé. Aí que vem para nós uma mensagem muito importante, amados. Não basta nós apenas crer, mas é necessário termos fé. É necessário que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode curar todas as enfermidades. E este homem, este pai, com toda a sua humildade, ele declarou ao Senhor Jesus: eu creio em ti, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé. O que isso pode e o que quer também dizer para nós, amados irmãos? Primeiro, este jovem, ou este filho que estava doente, ele não estava no controle das suas reações, é o que mostra. Por quê? Porque esse demônio, esse espírito que habitava nesse menino, o deixou surdo e o deixou mudo também. O menino não era surdo e não era mudo, mas o espírito que habitava nele também tornou ele, além de enfermo, surdo e mudo. Por isso, ele não conseguia ouvir aquilo que se falava, aquilo que o pai queria passar para ele também. E nisso ele sofria esta situação. Nós queremos e podemos também olhar nesse setor, nesta parte, para todos nós também, como cristão. Quando nós, ou podemos ver na humanidade, no ser humano, que muitos não ouvem a mensagem que recebem, não ouvem ou não dão atenção para o testemunho que recebem daquilo que é o plano de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ouvem e não entendem a mensagem de salvação que está colocado para todos nós sobre essa terra. São aqueles que não permitem com que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ative nele e revele todas as coisas, tire a sua surdez e permite com que ele fale. Este exemplo deste indivíduo, deste jovem que estava surdo e mudo, porque estava possuído por um demônio, por um espírito que não era o Espírito de Deus, mas o espírito do mundo, o espírito que vinha através de Satanás, não permitia com que ele reagisse, que ele tinha controle das suas reações. Assim também somos nós espiritualmente. Se nós não permitir com que o Espírito, ele habite em nós, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, por graça de Deus, por graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos, amados, ainda não tiveram esta oportunidade de receber este Espírito de Deus, para poder ter as forças de controlar, de estar no controle da sua vida. Aqueles que não permitem isto, pode se considerar também como uma pessoa no estado deste menino, surdo e mudo,
por mais que se fale, por mais que se testemunhe, por mais que vejam os milagres que são realizados, não permite se deixar convencer. Por isso que a palavra aqui, ela é muito interessante. Crer e ter fé. Aquele que crê, mas não tem fé verdadeira, esse não pode receber a ajuda que espera. Mas como é que nós podemos entender isto? Eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias que foi prometido por Deus e que Ele cumpriu a sua promessa e enviou para poder trazer a nós a nossa salvação. A salvação das nossas lutas e a salvação principalmente da nossa alma. Tá bem, eu confesso, como este homem foi muito humilde, ele creu em Jesus, mas ele não tinha a fé necessária. Quantas vezes nós, amados irmãos, podemos também ter faltado a fé em situações que nós vivemos, que nos desagrada, que nos deixa temeroso, que espiritualmente falando nos deixa abatido. Quantas vezes pudemos ter feito uma oração, porque nós cremos em Deus como nosso Pai, cremos em Jesus, mas podemos ter pensado ao mesmo tempo, será que Deus vai me ajudar? Será que Deus, Ele está me ouvindo? Será que Ele vai me salvar dessa situação, ou me tirar dessa situação, seja ela qual for? Aqui é o que nós podemos fazer a comparação, primeiro, com este pai, que foi humilde e disse ao Senhor, eu creio, mas eu não tenho a fé, ajude-me a vencer esta falta de fé. Nós também temos que ser humildes, para nos reconhecer também nesses momentos, e que muitas vezes é natural do ser humano, porque nós também somos providos de sentimentos humanos, porque nós somos humanos. Muitas vezes nós somos também acometidos de espíritos que não fazem parte daquilo que realmente é a essência de Deus, do amor e da sabedoria e da fé. Então nós também temos que ter a humildade de reconhecer a nossa pequenez e também sermos fiéis ao Senhor. Senhor, ajuda-me, porque a situação é complicada. E eu preciso ter fé que Tu vai me ajudar. Eu preciso ter fé que Tu está olhando todas as coisas, que Tu sabe a situação que eu estou vivendo. Então é necessário, amados irmãos, que nós possamos termos fé para poder sermos ajudados. É necessário que nós possamos crer em Jesus, mas também no poder que Ele tem de poder realizar tudo aquilo que nós necessitamos. Em seguida aqui, amados irmãos, diz assim: Jesus tem o poder de perdoar e governar os espíritos, até uma legião de espíritos. O que isso quer dizer para nós também? Jesus tem o poder de perdoar os pecados, e Ele perdoa os nossos pecados, ou seja, no tema aqui, no contexto, Ele nos cura, Ele nos salva. E, como diz aqui também, e Ele governa todos os espíritos. Podemos lembrar que não é apenas um espírito, mas todos os espíritos. Porque nós também lembramos uma passagem que está em Lucas, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, que nos lembra também uma outra história vivida por Jesus Cristo, quando Ele também livrou um homem de uma legião de demônios. Quando Ele atravessou o mar, que Ele chegou também a poder no outro lado da margem, este homem que era possuído,
por uma legião de anjos. E numa legião, se eu não estiver errado, naquela época era comparado a 6.000 homens do exército de Roma. Então podemos ver a força que tinha esses demônios sobre este homem. E quando eles viram Jesus, foram direto a ele, e o que você quer aqui com a gente? E Jesus, na palavra, já mostra o medo que essa legião tinha, tanto que Jesus disse: qual é teu nome? E esses demônios disseram: nós não temos nome, nosso nome é legião, porque nós somos muito. E Jesus, o que ele fez? Fez com que ele se livrasse, esse homem se livrasse, que essa legião apossasse de porcos que tinham ali naquela região, e depois eles se precipitaram e morreram. Então aqui o que a palavra nos diz, amados? O Senhor tem o poder de perdoar. Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa, Ele nos cura das nossas falhas. E isso o que faz? Este homem, esse garoto, como também outros naquela época, a cultura deles era de que quando uma pessoa ela era doente, e algumas certas doenças como a lepra, como a epilepsia e outras doenças mais perigosas, eles diziam que esta pessoa estava espiritualmente fraca, que ou ela ou os seus pais tinham cometido pecado, e com isso eles estavam endemoniados, eles sofriam por isso, e eram discriminadas, e muitos deles eram afastados até da sociedade. Com esta palavra diz: o Senhor tem poder de nos curar, de perdoar os nossos pecados, e tem direito, também tem o poder de governar todos os espíritos. Com o perdão e com a cura que ele fez a esse menino, a este garoto, ele fez com que ele também pudesse retornar à sociedade, deixasse de ser discriminado. A nós também, como filhos de Deus, muitas vezes, quando nós pecamos, quando nós estamos realmente em pecado, o Senhor nos perdoa, e Ele faz com que, através do perdão, nós possamos também estarmos restabelecidos, não só com os nossos irmãos, mas principalmente com Ele, através também da Santa Ceia. Por isso que é tão importante. E os irmãos que estão em casa, aqueles que estão acomodados, vamos dizer assim, porque estão bem do lado depois assistindo pelo vídeo, não estão indo mais à casa, esquecem o valor que tem a Santa Ceia para cada um, de poder compartilhar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Isto faz falta, e o Senhor nos permite isso. Ele nos perdoa e nos permite esta comunhão, da mesma maneira que Ele permite aquele que está enfermo voltar a ter comunhão com os seus, voltar a ter comunhão com a sua família, com a sociedade. E nós, ao sermos perdoados, temos a graça de estarmos em comunhão com o Senhor, estarmos em comunhão com os irmãos. A importância que tem isso para nós, amados irmãos. A palavra diz assim: a fé em Jesus Cristo leva à salvação. Para alcançar a salvação que Jesus Cristo oferece, é preciso crer e ter fé. Algumas mensagens, algumas frases já foi dita por nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: a tua fé te curou, a tua fé te ajudou. Tudo é possível àquele que crê. Essas são palavras ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, dando para nós a importância da fé, a importância de não apenas crer. E o que isso mostra para nós? O que isso quer revelar? Não adianta apenas dizer que somos crentes, que vamos à igreja continuamente louvar e dar graças a Deus, mas se nós não tivermos fé verdadeira, não tem fundamento aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que realmente ir à casa do Pai, nós temos que realmente louvar, nós temos que dar graça, mas em primeiro lugar, termos a essência de Deus. E a essência de Deus qual é? É o amor. E aquilo que nós fazemos, e esta fé, é uma fé por amor, porque através desta fé,
por poder crer e por amor, é que nos faz, amados irmãos, enfrentar todas as situações e querer chegar até o final, de poder viver esta comunhão com o Senhor já hoje sobre essa terra e querer viver esta comunhão na eternidade. Crer e fé, elas têm que estar atreladas uma à outra. Eu posso dizer para o amado evangelista: eu creio em você, eu sei que você é uma boa pessoa, eu sei que pela sua aparência, puxa, você é um cara legal, bacana, mas será que ele é tão honesto assim? Será que ele, num momento, de repente, não vai me passar para trás alguma... Peraí, se eu tenho fé, se eu creio nele, por que eu vou deixar de fazer alguma coisa? Por que eu vou deixar de acreditar? É assim, amados irmãos, crer em Deus é entrar de cabeça. Crer em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, é participar verdadeiramente daquilo que Ele realmente tem prometido para nós e aquilo que Ele quer fazer de cada um de nós. Nós não podemos ficar brincando de ser cristão, mas sim temos que ser realmente filhos fiéis, daqueles que realmente querem obedecer verdadeiramente ao Senhor nosso Pai. Amém.